Não consigo ter disciplina. Hoje a gente vai conhecer o esquema de autodisciplina e autocontrole insuficientes, dando sequência à nossa série sobre os esquemas. A gente vai conhecer a Débora, uma paciente que chega no consultório me dizendo que enjoa fácil dos relacionamentos, que não consegue se manter em nenhum emprego e que tem muita dificuldade de praticar atividade física ou fazer uma reeducação alimentar. A Débora é estudante universitária e ela entrega os trabalhos sempre no último minuto, raspando em muitas disciplinas e não consegue se disciplinar para pensar ou para fazer planos sobre o que ela vai fazer depois de formada. A Débora tem ideias excelentes, ela é muito criativa, muito espirituosa, só que ela não consegue levar ao fim as ideias e os projetos dela. Ela constantemente se sabota, dificulta as coisas que seriam ali essenciais e triviais, que exigiriam dela uma certa disciplina, e é muito difícil para ela lidar com as frustrações e com as burocracias, as partes chatas da vida. A Débora é a nossa paciente que vai ilustrar o esquema de autocontrole e autodisciplina insuficientes. Se esse é o teu primeiro vídeo sobre terapia do esquema, sobre esquemas, eu vou deixar aqui a sugestão de um vídeo que explica o que é um esquema e o que é a terapia do esquema, para que tu possa te inteirar. Vamos ver juntos algumas frases típicas do esquema de autodisciplina e autocontrole insuficientes. Não consigo lidar com o tédio, não tolero desconforto, desisto de tudo que eu me proponho, tenho dificuldade em manter os meus projetos. Se for amanhã, já não quero mais. A sensação de quem tem um esquema de autocontrole e autodisciplina insuficientes é uma grande fuga, uma tendência a buscar a evitação do desconforto. Então é uma pessoa que a gente olha ali por fora e vê como se fosse uma casquinha frágil, como se tudo fosse muito difícil para ela, como se ela não fosse capaz de dar conta das dificuldades, de se alimentar bem, de fazer, uma atividade física, enfim. É uma pessoa que busca o alívio imediato das coisas e que realmente sofre literalmente, a pessoa sente como se fosse um peso, como se fosse mais forte do que ela, as burocracias e as coisas que vão exigir disciplina. Essas pessoas constantemente estão buscando se motivar, se sentir motivadas. Por quê? Na falta da motivação, com o que a gente conta? A gente conta com a disciplina, Porque como adultos, muitas vezes a gente não tá afim, não tá com vontade, não tá motivado para fazer alguma coisa, mas a gente tem que fazer, a gente vai lá e faz, porque a gente tem disciplina para isso. As pessoas que têm um esquema de autocontrole e autodisciplina insuficientes, elas como se tivessem um déficit nessa disciplina que não foi treinada e que precisa ser treinada, e elas não tendo motivação, elas simplesmente não fazem, Não tendo vontade, elas simplesmente não fazem. Então é uma busca pelo conforto, e uma evitação do desconforto, uma evitação das coisas que são chatas, que são difíceis, que vão gerar alguma frustração, que vão gerar algum gasto de trabalho, enfim. As pessoas com esse esquema também constantemente não têm papas na língua, elas não se inibem de demonstrar aos outros o que elas estão sentindo, o incômodo delas, o quanto que elas estão sendo injustiçadas, o quanto que é difícil para elas, o quanto que aquelas emoções que estão aparecendo ali, de fato, elas expressam para fora, A pessoa muitas vezes não consegue conter a resposta emocional, então chora nos lugares, enfim, tem uma situação de raiva nos lugares, Ela não consegue conter, não consegue controlar a expressão das emoções. Onde quer que ela esteja, ela expressa, Que é uma questão ali mais do autocontrole também. E outras sensações, outras características importantes desse esquema é que são pessoas que desistem com muita facilidade das coisas, Que gostam do entusiasmo do início, que quando todo mundo começa a falar sobre aquilo, tá ali junto, elas até que dão início às coisas, mas é uma expressão que eu até aprendi hoje, que são voos de galinha. Então a pessoa dá uma voadinha, mas logo cai, porque falta a disciplina para que ela
de voos maiores. Então, para resumir, são pessoas que com muita facilidade adiam as gratificações que seriam de longo prazo em prol daquele ganho imediato, daquela sensação de alívio imediata ou daquela sensação de bem-estar imediata. Quais são as características da origem familiar do esquema de autocontrole e autodisciplina insuficientes? Então, são pessoas que não tiveram um treino com relação à disciplina, né? Foram pais ali, cuidadores, que possivelmente não tiveram paciência, tolerância para ajudar a criança a aprender a se disciplinar, a aprender a se frustrar. Muitas vezes pais mais rígidos, mais perfeccionistas, que não aguentam o processo de aprendizagem da criança, não aguentam que a criança seja ruim em alguma coisa, vai servir um suco, derrama tudo para fora, enfim. Essa disciplina, esse cuidado ali com o processo da criança de fazer o que tem que ser feito, mesmo sendo chato, ele não foi treinado, ele não foi investido. Outras vezes podem ter sido pais, cuidadores que não aguentavam ver aquela criança lidando com frustrações, né? Aprendendo a se frustrar, aprendendo a lidar com as emoções difíceis diante de uma frustração, né? Eu tinha uma professora minha que falava que, como educadora parental, ela dava orientação assim para os pais que tá vendo teu filho te frustrar, bom, fala para ele, olha, eu entendo que é muito triste para ti, eu sei que tu tá chorando, mas vem aqui do meu ladinho, pode chorar aqui do meu lado, eu tô aqui contigo. Né? Então, o pai e a mãe têm que ter uma abertura emocional para conseguir aguentar que a criança está frustrada e isso vai fazer parte do aprendizado, né? Então, são pais que muitas vezes não aguentavam ver as crianças se frustrando, né? Iam lá e faziam pela criança, iam lá e davam para a criança, iam lá e compensavam, né, aquela falta da criança, enfim. Também dentro da origem familiar desse esquema, são crianças que tiveram um excesso de indulgência, pais que não passaram a lição de tolerância à frustração para aquela criança, ou pais que não tiveram ali ao lado da criança enquanto ela aprendia a se disciplinar, enquanto ela aprendia a desenvolver, a aprimorar o autocontrole, e também pais que foram em excesso controladores ou disciplinadores. Então, um excesso de rigidez também pode ocasionar um efeito rebote desse esqueminha de autocontrole e autodisciplina insuficientes. A evitação é uma característica muito comum desse esquema, porque em geral, as pessoas que têm o esquema de autocontrole e autodisciplina insuficientes evitam situações desagradáveis, evitam o enfrentamento das situações, evitam se deparar, né, com o desconforto, se deparar com aquilo que precisa ser melhorado, ou até evitam se comprometer com aquilo que é importante para elas, com os valores delas, com a vida que elas querem. E esse é um dos grandes prejuízos desse esquema, né, que é a pessoa não conseguir realizar, não conseguir construir coisas de médio e longo prazo, porque ela fica ali no curto prazo, ela fica ali no ganho imediato, e isso é um problema que a gente vai ver assim ao longo da vida, né? A gente vai ver aquelas pessoas que acabaram vivendo uma vida de frustração na tentativa de evitar a frustração do momento, mas que vão estar lá com seus 40, 50 anos olhando para trás e com muitos arrependimentos justamente de tempo perdido, né? De oportunidades perdidas por não conseguir se comprometer com aquilo que era importante, ou se comprometer com essa parte mais burocrática, mais chata da vida, né? Que é, por exemplo, uma graduação, né? Então, se eu quero ser psicóloga, eu não simplesmente escolho, olha, serei, vou aqui ter meu diploma amanhã cedo e tá resolvido. Não, eu tenho 4 anos de uma coisa que vai me exigir, que vai levar o meu dinheiro, que eu vou ter que ir, que eu vou ter que fazer várias provas, né? Uma questão muito burocrática que vai exigir minha disciplina e que está ali condicionado ao meu diploma. Então, pessoas que têm um nível maior desse esquema de autodisciplina e autocontrole insuficientes, elas não conseguem se engajar nessas tarefas que vão envolver, que vão exigir a disciplina. E entre os comportamentos típicos desse esquema estão
a improdutividade, a falta de organização, a falta de disposição para se engajar em tarefas rotineiras e chatas, a falta de atenção, a impulsividade e todos esses comportamentos que vão falar aí dessa impulsividade, dessa falta de atenção, dessa falta de disciplina. Traços importantes, então, são atrasos constantes, são faltas de responsabilidades constantes, pouca autorresponsabilidade, né? Pouca maturidade diante das suas escolhas. Quanto mais a gente tem comportamentos evitativos, mais a gente tem a percepção de que aquela pessoa é mais imatura, porque a maturidade é justamente isso, é o quanto que eu aguento os baques da vida, né? O quanto que eu consigo me dispor àquilo que não é tão como eu gostaria, mas ainda tô ali em pé, né? Mas ainda tô ali enfrentando, encarando, né? Me desafiando, enfim. Então, chegando no final desse vídeo, vamos ver juntos algumas estratégias para lidar com esse esquema de autodisciplina e autocontrole insuficientes. O primeiro ponto é entender os prejuízos de estar sempre focando no curto prazo e olhar de forma realista para aquilo que tu tá deixando de ganhar ou para aquilo que tu tá já perdendo ou tendo de prejuízos. O segundo ponto é entender o valor de abdicar das coisas do curto prazo e do prazer imediato em prol dos ganhos secundários, né, dos ganhos de longo prazo. É poder ver, bom, o que eu tenho para ganhar se eu for realmente esse tempo todo na academia, se eu me comprometer com essa pessoa, se eu me comprometer com essa tarefa. A terceira estratégia é poder fazer uma comparação de que os benefícios de falar o que pensa, de ter uma expressão sem controle, sem cuidado das emoções, ou de não entrar nas tarefas mais chatas, mais burocráticas da vida, se são ganhos que compensam, se são ganhos que realmente tu tá disposto, né? Se vale a pena fazer as coisas assim no impulso, se vale a pena fazer só o que a gente tem vontade. Em quarto lugar, é buscar te organizar, buscar criar metas curtas, metas realistas, para que tu possa ir exercitando a tua disciplina, para que tu possa ir te comprometendo pouco a pouco, né, aprimorando a tua habilidade da autodisciplina, do autocontrole. Ter uma agenda, por exemplo, ter lembretes no celular pode ser um grande aliado, né, uma grande aliada para que tu não perca horários, para que tu não esqueça coisas importantes, para que tu não perca prazos, enfim. E a última estratégia que a gente tem para lidar é se gratifique, né? Se tu conseguiu fazer algo que tu te comprometeu, se tu deu conta de uma tarefa que tu te propôs a fazer, te gratifica, te recompensa, né? Para que tu tenha ali a injeção de ânimo, para que tu tenha aquele ganho, para que não fique só a parte chata por ela mesma, que talvez seja um pouquinho difícil, especialmente nesse início para ti, né? E claro que se for muito difícil de ultrapassar esse esquema sozinho, um processo de terapia, em terapia do esquema, em TCC, pode ajudar muito a te ajudar nessa organização pessoal, né? Nessas metas mais realistas. Tem uma música que diz que disciplina é liberdade, né? Um trechinho de uma música, e para mim faz muito sentido, assim. Claro que disciplina em excesso, rigidez em excesso pesam também e daí aprisionam, mas uma boa dose de disciplina é liberdade porque nos ajuda a construir coisas, nos ajuda a realizar, nos ajuda a ter conquistas que nos enchem de orgulho, né? Que nos façam ali estar mais conectados aos nossos propósitos. Então eu queria que tu pudesse lembrar disso, de que disciplina pode ser bom, né? De que a gente não fazer aquilo que a gente está com vontade de fazer, que a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. Pode sim valer a pena, pode sim ser recompensador, mas para isso a gente tem que usar a razão, né? Para isso a gente tem que estar ali conectado e comprometido com os nossos valores, porque se a gente deixa só pela emoção, a gente vai fazendo só o que dá vontade e aí não é tão legal assim. Então eu espero que esse vídeo seja útil, que ele te ajude e que a gente possa se ver em outros vídeos aqui. Se ainda não for inscrito no canal, aproveita para te inscrever, deixar teu like aqui e até o próximo vídeo.